Olá, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Bom Dia Commodities. Hoje é dia 9 de novembro de 2022. Hoje é um dia que tende a ser bastante movimentado para as commodities, porque nós temos relatório da Administração de Informação EIA com relação aos estoques de petróleo, derivados e consumo também lá, produção de etanol também. E às 2 horas da tarde, agora que acabou o horário de verão nos Estados Unidos, nós temos a divulgação do relatório WASDE, o relatório de oferta e demanda global voltado para as commodities agrícolas e algumas commodities softs, também ali como o algodão, passam a ter números revisados da temporada passada, dessa temporada, e nós já começamos a trabalhar com a próxima temporada. Sim, senhor, nós já temos alguns números da próxima temporada de soja, milho, trigo e algodão lá dos Estados Unidos. Então, hoje pode ser um dia movimentado realmente por lá. Além disso, nos Estados Unidos é o período eleitoral, e os republicanos ali tomaram um banho gelado ontem, achando que teria uma vitória acachapante sobre os democratas, mas a conversa parece que não está sendo bem assim, não. Alguns parlamentares, alguns republicanos que tinham certeza que iriam ganhar, perderam por os democratas. A decisão, que a princípio sairia ontem já, até com festa programada pelos republicanos, foi adiada e pode demorar um pouquinho para a gente ter esse resultado. Investidores se preparam para uma vitória dos republicanos e isso pode travar um pouquinho o mercado norte-americano, os projetos do presidente Joe Biden. E a China voltando a estimular a economia, voltando a dar estímulos para a economia, agora para o setor imobiliário. Mais um incentivo aí de 34,4 bilhões de dólares para financiamento, incluindo financiamento de títulos para incorporadoras por lá. Isso tem ajudado nas cotações do minério de ferro, passa a ser favorável para a Vale. Ontem nós tivemos alta na Vale aqui. O petróleo, vamos já para a tela para a gente começar a falar das commodities. O petróleo está caindo, caiu ontem bastante, ele fechou com uma queda de 3%. Ele que tinha atingido uma máxima ali de 93 dólares o barril antes de ontem, e ontem ele teve uma queda de quase 3%. Ele parou aqui numa média móvel de 100 períodos, tecnicamente é uma média móvel um pouquinho mais longa. O RSI ainda está acima de 50 pontos, então ele pode bater aqui e voltar. Ainda há uma incerteza com relação à reabertura lá da China, apesar de que a China está comprando mais petróleo, refinando mais petróleo, exportando complexo derivados de petróleo, né? Aumentou muito as exportações de diesel por lá, as margens da refinaria estão aumentando, também favorece a demanda, o consumo de petróleo, mas ainda há uma incerteza com relação às medidas de Covid, as restrições de Covid. Ontem a China falou que não é bem assim, apareceram aqueles casos em Guangzhou, lá mais de 7.400 casos, isso trouxe uma certa incerteza para o mercado. Além disso, a API, que é a Associação dos Produtores de Petróleo nos Estados Unidos, ela divulgou seu relatório ontem e veio um crescimento acima do esperado para os estoques de petróleo. Vieram 5 mil e uma elevação de 5,6 milhões de barris. O relatório, que é o oficial mesmo, que é o do órgão governamental, que é a EIA, ele sai hoje. Mas isso aqui é quase que uma prévia do relatório. Então, um crescimento de 6,5 milhões de barris de petróleo. Gasolina, ele aumentou em 2,6 milhões de petróleo e o destilados caiu 1,8 milhões de barris. Aqui está o problema, que é o diesel e o retinóio. E a sazonalidade de consumo desses dois derivados, ele cresce agora no final de ano com o inverno. As notícias sobre o clima norte-americano, eles mudam a cada dia. Por um lado, uma expectativa de vai ter um frio um pouquinho mais intenso, o preço do gás subiu, disparou, a gente viu antes de ontem ali o natural gas subindo 10%, 12% no dia. Hoje já saiu uma notícia que pode não ser, as próximas semanas não serão tão geladas. Isso reduz o consumo, o preço realiza. Ontem caiu 6% o gás natural. Quem opera gás natural tem que acertar muito bem o momento de entrar, porque é o ativo mais volátil que tem. O gás natural consegue ser mais volátil que o mercado de Forex. Para vocês terem uma ideia, quando você acerta, claro, se consegue alguma simetria razoável, você se posiciona, você consegue ganhar um bom dinheiro, né? Os nossos assinantes do Commodities em Foco
tiveram uma recomendação de compra de gás natural quando ele estava na faixa de 7,50 e o trem bateu a $10 por milhão de BTU. Então, às vezes você acerta o movimento, você consegue ter uma lucratividade bacana. Então, hoje o petróleo caindo 0,89, 88, daqui a pouquinho sai o relatório dos estoques de petróleo, esse movimento ou ele se acentua ou ele pode alterar. Dólar DX, ontem o dólar DX caiu, são 3 sessões de quedas, então 109,97 pontos, hoje está subindo 0,33%, aparentemente ele não vai mais buscar essas máximas aqui, que ele chegou a 114 pontos. Isso é uma boa notícia para o mercado de renda variável, né? A segurança do dólar, que é privilegiada e muito em cenários de crise global, como nós estamos vendo agora, afastando-se dessas máximas, talvez ele não caia, não vai voltar aqui para 100 pontos, abaixo de 100 pontos, né? Há alguns desafios técnicos que ele tem que superar para ele poder cair mais. Mas ele já se afastando desse 14 pontos, como nós acostumamos, vamos colocar assim, a trabalhar com o dólar em patamar um pouquinho mais elevado, ele passa a ser uma boa notícia realmente para a renda variável. Então, hoje ele está subindo um pouquinho, ele está trabalhando aqui numa banda inferior de Bollinger, ele está trabalhando em cima de uma média de 100 períodos também, apesar dele ter rompido 20 e 50, e o RSI está abaixo de 50, abre espaço para mais queda, mas ele já aponta para cima também. Então, talvez aqui nessa região aqui, nessa faixa até 108 pontos, seja realmente um suporte muito forte que a gente tem que esperar para ver se ele vai ter força para romper. Ele fazendo essa manutenção, como eu disse, talvez o mercado já tenha acostumado e volte para a renda variável. E aí, nesse caso, commodities passam a ser um ativo contra a inflação. E inflação ainda está pegando. A gente não tem muito otimismo com relação à inflação aqui no Ocidente. Ontem nós fizemos uma live muito boa aqui no canal com o Alfredo Menezes, que é gestor da Armor Capital. Então, ele é o fundador e CEO da Armor Capital, que é uma gestora de fundos, e ele foi tesoureiro do Bradesco. Então, ele tem uma experiência aí muito grande no mercado, e ele tinha o poder na mão de poder movimentar a taxa de câmbio, quando ele era o tesoureiro do Bradesco, para se ter uma ideia. Então, um dos maiores especialistas. E ontem nós conversamos, eu tenho uma opinião muito parecida com a dele, com relação à recessão. Na Europa, deve ser uma recessão um pouquinho mais longa, igual ele colocou, uma recessão que ele vai cair e vai permanecer durante um certo tempo, mas nos Estados Unidos isso pode ser em V. Ele pode cair a economia, fica pouco tempo em recessão, com a economia em baixa, e ela volta rápido. Então, isso pode ser um bom sinal. Então, isso daqui vai ter influência daí no dólar DX. O dólar ontem aqui no Brasil, ele teve mais um dia de queda, né? Ele, desde a segunda-feira, após a eleição, ele caiu bastante, sai aquele risco da incerteza do período eleitoral, o mercado realiza. Agora a gente começa a trabalhar com o novo risco, que é quem será a equipe econômica. O Cabral mostrou no programa dele ali, surgiram 4 nomes já para a equipe, para assumir, candidatos a assumir o Ministério da Economia. Provavelmente ele deve ser desmembrado, como o Lula já anunciou, né? Vai ficar Ministério da Fazenda, Planejamento, não lembro qual outro, mas vai ser desmembrado talvez em 4 pastas por lá. Mas quem que vai ser o titular? Temos 2 nomes aparentemente bons para o mercado, fizeram parte do Plano Cruzado, que foi um desastre, mas fizeram parte do Plano Real também, que acabou estabilizando a economia aqui no Brasil, né? Então, aquela equipe de 93, 94, quando entrou em vigor o Plano Real, graças ao Plano Real a gente tem uma inflação controlada. Quem é mais veterano aí deve lembrar da inflação aí do 200, 300% ao mês, né? Chegou a ter uma capa de uma revista, não lembro qual revista, quando o Fernando Henrique era o ministro da Fazenda durante o governo Itamar, aparecia uma pergunta na capa da revista: como lidar com uma inflação de 5.000% ao ano? Essa foi a realidade do Brasil, né? Então, chegaram a cortar zeros da moeda naquele período. Teve cruzado, cruzeiro, cruzado novo, cruzeiro novo, até chegarmos ao período da URV, que era uma paridade intermediária para o Plano Real, e quando chegou o Plano Real, estabilizou a economia. Então, o André Lara Rezende e me fugiu o nome
Pércio Arida, são dois dos candidatos que estão junto com o Nelson Barbosa, e o outro nome eu não lembro porque eu não conheço. Então, esse é o novo risco do mercado. Então, a taxa de câmbio ela vai começar a trabalhar em cima desta definição, que eu espero que aconteça nos próximos dias, para a gente começar a trabalhar com um novo risco para ver como o mercado se comporta. Então, ontem ele caiu, você vê que ele subiu muito na segunda-feira, hoje é quarta, e subiu muito na segunda. Na quarta-feira, ele trabalhou ontem em uma baixa, considerando o after aqui, a R$ 5,14. O Alfredo acredita que o preço deve ficar na faixa de 5, 5,20, 5,22 para esse fim de ano. Até porque, tradicionalmente, o último bimestre, a gente diminui o fluxo porque é enviado muita remessa de dividendos lá para o exterior, para a matriz. E como o juro nosso acelerou aqui também bastante, muitas empresas com recursos aplicados aqui, esse rendimento foi bom e as empresas querem sacar esse dinheiro. Então, tradicionalmente, sazonalmente, nós já vemos uma queda já no saldo do fluxo, porque ele sobe, o envio para o exterior acaba subindo também. Além disso, normalmente aumentam-se as importações nesse período, porque o grande volume de exportação do Brasil, quando a gente vai olhar o saldo comercial das contas aqui do fluxo, as exportações elas caem, porque soja, que é o maior produto, chega só no começo do ano. Minério de ferro, que é outro produto, é uma sazonalidade de baixa também. A sazonalidade de alta do comércio do minério de ferro é setembro. Então, os dois principais produtos da pauta aduaneira nossa têm uma queda no volume de exportação e aumentam-se as importações por containers de produtos manufaturados que vêm lá da China por causa das compras de fim de ano, Natal. O Brasil tem um Black Friday de uma semana, agora já tem Black Friday, Golden Friday, Prime Friday, que já não é uma sexta-feira, tinha que ser o week, né? Então, isso aumenta o fluxo de importação também. Então, talvez a gente tenha, tanto no saldo comercial quanto no saldo financeiro, uma redução no saldo, como a gente tem, vamos corrigir, no fluxo, a gente tem uma redução das exportações e um aumento das importações na conta comercial, e na conta financeira um aumento do envio de dividendos, a gente pode ter o saldo do fluxo financeiro reduzindo, isso pode dar suporte para a nossa taxa de câmbio. Tudo especulação minha que eu estou falando. Lá na China, hoje saíram resultados com relação à inflação por lá, e a inflação caiu na China. O índice de inflação ao produtor, o PPI, ele caiu 1,3%. O mercado esperava até uma queda um pouquinho maior, esperava uma queda de 1,5%, caiu 1,3%. Então, esta é a inflação ao produtor. Então, as medidas de Covid, o governo tentando controlar a disparada dos preços por lá, acabou afetando realmente o PPI e no comparativo anual, uma queda de 1,3%. O CPI anual, que é o ao consumidor, ele veio em 2,1%, ele veio abaixo do que o mercado esperava, que era de 2,4%. Então, a inflação ao produtor veio menor, veio um pouquinho acima do que o mercado esperava, uma queda de 1,3%, e a inflação ao consumidor veio abaixo do que o mercado esperava. O último relatório veio 2,8%, então a inflação caiu ao consumidor por lá também. No comparativo mensal, 0,1%. O mercado esperava 0,3%, que era o mesmo número do relatório anterior, e veio 0,1%. Então, as medidas de combate ao Covid, restrições à Covid lá na China, surtiram efeito com relação à inflação, ok? O problema é o seguinte: se a China relaxa as medidas de inflação, das medidas de restrição ao Covid, reabre a economia, que são as conversas atuais do mercado, começa a gerar mais demanda por commodities, por outros produtos, outros insumos, para exportar para cá. O preço vai subir. E o que a China vende não é commodity, ou seja, não é o mercado de concorrência perfeita, não é o mercado onde todos são tomadores de preços. Ela faz o preço porque na economia real ela consegue repassar o preço, consegue repassar o custo de sua produção. No momento que Europa e Estados Unidos lutam contra a inflação, você ter um aumento dos preços na China vai pressionar a inflação nesses países.
como que ficará essa questão neste fim de ano e para o início do próximo ano. Esse é um problema que nós temos que enfrentar por lá. Nós não, né? Eles têm que enfrentar por lá. Minério de ferro hoje, baseado até nessa notícia de que a China vai estimular a economia por lá, estimular o setor imobiliário, tá aqui, ó, minério de ferro sobe com suporte regulatório para incorporadoras chinesas. Então, um programa ali de 34,4 bilhões de dólares que pode ser favorável para minério de ferro, já que para Vale, já que o minério de ferro está subindo bem. Você vê que o próximo vencimento, que é dezembro de 2022, está subindo 2,69%. Então, no gráfico diário, você vê que a maior cotação desde, vamos colocar essa linha aqui, desde aproximadamente dia 24 de outubro, basicamente um pouco, 2 semanas. Aqui é a maior cotação em 2 semanas depois dessa derrocada. Longe ainda das máximas que nós vimos em setembro do ano passado, quando o minério chegou a 224 dólares por tonelada, mas já passa a ser um ponto interessante e aparentemente isso daqui foi um fundo. Então, há uma boa expectativa para o minério de ferro. A Vale, como nós comentamos aqui e mostramos, sempre que o minério sobe lá na China, a Vale acaba sendo beneficiada. Ontem ela fechou com uma alta de 3,3%. Então, também uma alta importante aqui que ela fez. Até aparentemente parece que aqui é quase que um fundo graficamente. Então, se o minério hoje, como ele está subindo, há uma chance realmente da Vale estender o seu movimento de alta devido à situação lá na China, ainda mais que nós temos uma notícia que dá suporte para essas cotações do minério de ferro por lá. Falando em inflação, quem que está sofrendo com a inflação é a Europa. A Europa, por causa da guerra, lá os custos de energia dispararam muito, muitas indústrias elas acabaram fechando a sua produção, algumas de maneira temporária, outras de maneira permanente. Alguns setores eles são mais afetados porque são mais demandantes de energia, como o gás natural, por exemplo. Então, a indústria de fertilizantes ela é ultra afetada, em torno de 15% e 20% das unidades de fabricação de fertilizantes nitrogenados na Europa simplesmente encerraram a atividade, isso acaba causando um gap no fornecimento. A sorte dos fertilizantes, vamos colocar, talvez sorte não seja a palavra correta, mas é que a demanda está muito, muito fraca. A China anunciou um leilão ali essa semana, foi muito baixo, então a demanda está muito fraca. O Brasil já rodou fertilizante, já quase todo, inclusive para o safrinha de 2023, que começa a ser plantado em março. Ali também já 90% já rodou, então para o verão já está sendo plantado, 100% já basicamente já rodou também. Começa a vir uma demanda lá nos Estados Unidos. Então hoje até saiu um relatório ASD, mas a demanda está fraca, o preço do nitrogenado caiu, então talvez seja até um bom momento para o produtor rural poder aí avaliar a relação de troca, compra de fertilizante, venda da sua saca. O problema é que com a disparada dos preços que nós vimos do gás natural e do petróleo, a inflação na Europa dispara. E ela vem justamente num período que a economia tinha que fazer um enxugamento monetário por lá após a expansão monetária, os incentivos, os chequinhos, os estímulos que tiveram que vir durante o período de Covid. Como que os bancos centrais fazem isso? Ou eles aumentam o depósito compulsório, onde ele tira dinheiro, né? Os bancos têm que reter, aumentar o dinheiro que eles ficam guardados na economia como um seguro, ou aumenta a taxa de juros para tirar o dinheiro geral da economia. E isso pode ser uma alternativa também, que é a linha que os bancos estão caminhando. O problema é que há países na Europa que estão com uma situação fiscal com um endividamento tão alto, como é o caso da Itália, por exemplo, que se o Banco Central Europeu aumenta a taxa de juros lá, ferra a dívida italiana e ela entra em default. Se um país do bloco da União Europeia entra em calote, dá o calote, ele leva todo o bloco junto. Esse é o desafio. Então, ele tem que enxugar o dinheiro que está em circulação, mas tem que continuar dando subsídio para o setor de energia.
porque senão a população não tem como pagar a energia. Nós estamos chegando no inverno, onde é um período que demanda energia para aquecimento, porque o inverno lá não é como o inverno aqui no Brasil. Lá são temperaturas muito frias, negativas, realmente muito negativas. Então, as residências elas precisam ter um aquecimento para o pessoal poder até sobreviver por lá, e indústrias que são muito demandantes, como eu falei, fertilizantes e a indústria de siderurgia. Muitas indústrias automobilísticas já começam a ventilar a mudança de suas unidades de produção da Europa para os Estados Unidos. Até a Nissan, se eu não estou enganado, anunciou a transferência de uma fábrica da Alemanha para os Estados Unidos, porque lá tem energia. Claro que os preços sofrem influência do mercado internacional, mas há energia nos Estados Unidos e está mais barata na Europa. Além disso, há uma queda que nós estamos percebendo na globalização, com o mercado voltando-se mais ao regional realmente. Então, cada país deve começar a cuidar da sua própria economia, em vez de depender integralmente de outra economia. Isso é um fato que a gente começa a ver a partir de agora. Então, começam-se a falar de teto de preços para petróleo e agora para gás natural também. Só que ontem a Comissão Europeia falou que é impossível criar um teto de preços para o gás natural. E isso partiu da Holanda e partiu da Alemanha, que são os benchmarks de referência dos contratos de energia por lá. Outros países ficaram loucos da mina. Pô, como não tem? Agora, se você tem um país, um bloco, alguma entidade querendo interferir no mercado, ainda mais no mercado de commodities, como eu disse, onde todos são tomadores de preços, o preço é regulado pelo mercado, é feito pelo mercado, pela mão invisível do Adam Smith, oferta e demanda. Se você começa a colocar teto de preços, você vai fazer o quê? Desestimular a produção. Ou seja, você vai restringir a oferta. Quem é mais veterano, voltando lá no passado, na época do Sarney, ele congelou os preços. Aí você ia no supermercado, não tinha produto, porque o produtor não tem estímulo para continuar produzindo. Quem lembra da fila do leite? Quem lembra da escassez de carne que houve aqui no Brasil? Olhe para a Argentina agora e você vai ver a situação acontecendo. Olhe para outros países que tentaram congelar os preços ou criar teto de preços, você vê o que acontece na economia. E a Europa está tentando partir para esse caminho também. No petróleo, com relação à Rússia, a partir do dia 5 de dezembro, daqui a um mês, começa a valer o teto de preços. Eles querem colocar agora preço fixo, porque eles viram que teto de preços não vai funcionar. Então, eles querem colocar preço fixo. A OPEP, que é quem aí tem mais ou menos 30%, 35% do mercado de petróleo, não aceita, porque assim como os Estados Unidos estão usando os estoques estratégicos para controle de preço, que não é o seu propósito, colocar teto de preços em uma commodity no mercado internacional é mais uma ferramenta de controle. A OPEP não vai aceitar isso. Então, qualquer tentativa de controlar o livre mercado levará a uma escassez do produto. Aí o negócio azeda realmente. Então, a Comissão Europeia falou que é impossível realmente colocar um teto de preços no gás natural sem afetar a oferta, o que pode agravar ainda mais um problema. Então, esse era o cenário das commodities energéticas. Indo para as agrícolas, o trigo hoje está subindo 0,06, operando misto, milho também operando misto e soja também operando misto. O que nós temos hoje? 2 horas da tarde, nós temos o relatório ASD, que é o relatório de oferta e demanda global. O que eu espero desse relatório? Um aumento nos estoques de milho, um aumento leve na produtividade, um aumento nos estoques e uma redução nas exportações. Porque o volume de milho embarcado nos Estados Unidos está muito fraco, muito aquém do que esteve no ano passado. Então, eu espero realmente uma redução no programa de exportação e espero um aumento nos estoques de passagem. Vai resolver o balanço do milho para o próximo ano? Não, nem de perto. Mas ele já dá um certo alívio. Aqui no Brasil, o milho, a gente está vendo que o milho está pressionado ainda. Ontem foi mais um dia de queda. Opa, aqui minha língua. 0,05% de alta. Mas olha nesse gráfico que ele está bem curtinho. Olha a queda que o milho fez. E não tem uma expectativa muito boa para o milho no curto prazo aqui no Brasil. Explico. Nós temos a colheita avançando, temos a colheita da soja avançando,
por enquanto, uma expectativa de super safra aqui no Brasil, 150 milhões de toneladas, e no verão, tanto o armazenamento quanto a logística dão preferência para a soja, porque nós sazonalmente só temos uma safra aqui no Brasil. Então, a soja chegando no mercado no finalzinho de janeiro, os corredores de exportação têm que embarcar soja. Demanda caminhão, demanda armazenagem. Isso pressiona outros produtos a saírem dos armazéns, colocando uma pressão de venda. O milho se enquadra nisso. Porque o milho de verão, a produção é muito pequena. A preferência logística para o milho acontece a partir de junho, quando chega a colheita. Aí a soja disponível passa a ser pressionada para liberar espaço para o milho. Essa é a dinâmica aqui no Brasil. Então, no curto prazo, eu vejo um risco do milho B3 ter mais um pouco de queda realmente. E lá no USDA, se os estoques aumentarem um pouquinho realmente, a gente pode ter o PPE, preço de paridade de exportação, pressionando ainda mais no curto prazo. A soja, o óleo de soja caindo hoje. Aqui nós temos notícias realmente que estão craudiando o mercado. Nós temos a incerteza com relação ao Covid na China, ainda que prejudica a demanda por óleos vegetais. Nós temos o petróleo caindo também, e a correlação aqui faz com que o óleo de soja também caia ainda. O farelo subindo 0,58, 406 dólares por tonelada curta, e o grão operando misto. Soja, eu acho que o USDA vai mexer um tasquinho na produtividade, vai aumentar um pouquinho a produtividade. Hoje a expectativa é 117,4 milhões de toneladas. Eu acho que pode, quem sabe, chegar a 118 milhões. O programa de exportação, eu não sei se eles vão mexer nos Estados Unidos, mas a demanda está forte. Então, eu acho que existe uma pequena chance, ou quem sabe, até deles aumentarem a expectativa ou a estimativa de exportação para a soja para essa temporada. E a outra coisa que eu coloquei aqui, talvez um aumento nos estoques, é realmente se essa produtividade, se a oferta por lá aumentar. Tudo ainda no campo da expectativa, 2 horas da tarde nós sabemos o número. Porém não. E também, nós já temos uma expectativa para a próxima temporada. Lembra que eu falei essa semana que eu tinha uma expectativa que ia haver redução na produção de milho por lá nos Estados Unidos? Mudei a opinião. Olha que interessante este gráfico que eu separei aqui, que é a arbitragem entre a soja e o milho. Esse gráfico ele serve de base para decisão diária de plantio lá nos Estados Unidos. Ele está em 2,1 sacas de milho para 1 saca de soja. Ou seja, eu preciso de 2 sacas e um tasquinho de milho para comprar 1 saca de soja. Acima de 2,2, a soja é mais favorável. Abaixo de 2,2, o milho é favorável. Então, se nós fizermos uma manutenção nesse range aqui, o milho é mais favorável em relação à soja. Então, eu já acho que pode haver um aumento da área de milho e uma redução de soja. Para equilibrar o mercado, nós precisaríamos de uma expansão de torno de 3 a 4 milhões de acres nos Estados Unidos para que o balanço fique equilibrado para a temporada 2023-2024. Isso sai dia 30 de março. Então, vamos aguardar o que nós temos. E eu acho que era isso o programa de hoje. Não tenho mais nenhuma notícia aqui importante, então nós fechamos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui antes. Pessoal, vamos dar o like. O like sempre costuma ser realmente devagar, então vamos, ajuda no like aí. E para o Ministério da Agricultura há bons nomes, muita ventilação também, estão ventilando muitos nomes, tem tanto nome que eu nem lembro quem que são. Tebet já saiu do Ministério da Agricultura, tem Cátia Abreu, Carlos Fávaro, que já foi refutado por algumas entidades do agronegócio, então já há outros nomes sendo cotados que eu não lembro. Quais as principais commodities que o Brasil exporta? Soja, milho, petróleo, minério de ferro, algodão, café e açúcar. E suco de laranja. São os principais produtos. O que esperar? Muito longe, Michael, muito longe para esperar. Eu espero um pouco de queda de preço devido ao prêmio, não Bolsa de Chicago. Como estão os preços dos fertilizantes para esse fim de ano? Em baixa, realmente caiu bastante, realmente esvaziaram. Pelo contrário, estoques no Brasil estão muito cheios. Quando o preço sobe com a demanda da safrinha? Agora, 85%, 90% do fertilizante da safrinha já rodou. Todos os fertilizantes tiveram impacto. Melhor programa do agro do Brasil.
Isso aí, valeu, Cabralzão. Europa está com produção parada? Não, reduzida. Reduzida sim. Vamos ver, é isso aí. Então aqui na BMC também, pelo que eu vi aqui, não há nenhuma pergunta ainda. Então ficamos agora com o pré-market, com o Daniel Morales. Então todos tenham um ótimo dia. Voltamos amanhã no Bom Dia Commodities.